Olá, boa tarde. Meu nome é Eric. Eu queria perguntar, em 2023 vocês lançaram um clipe cover de Sabishina Taigyo, do Wink. E esse grupo ficou popular aqui no Ocidente desde 2016, com outros nomes como Tatsuno Yamashita, Maria Takeuchi. A decisão de gravar esse cover acompanhou essa nova onda de popularidade ou o Wink sempre foi popular no Japão? はい、一つ目の質問が2023年にお二人が冷たい熱帯魚の MV を、カバーでされてあったと思うんですけど、そのウィッグというのは昔から日本では有名な方たちでしたか、それとも2016年からこちらの方では山下達郎さんとかと一緒に有名になってきたんですよね。で、その違いはどうですかと、日本の方ではウィッグのお二人は昔から有名でしたかと、どういった形で2013年にそういった MV を撮影するということが決まりましたか？クラリスとしてウィンクさんの寂しい時代をカバーさせていただいたんですが、ウィンクさんは昔から本当にトップのアイドルで、私たちクラリスがデビューするときに最初のコンセプトとして令和のクラリス、違う、失礼しました。令和のウィンクというコンセプトがあって、そちらを2023年の際に機会がご縁があってカバーさせていただきました。Elas falaram que em 2023, quando elas estrearam, na verdade, como Paris, uma das temáticas delas para inspirar a criação dessa dupla foi a Wink, foi exatamente as duas. Então, enquanto a Wink foi de uma era passada, elas queriam ser o Wink da era Reiwa, da atualidade. Então, a inspiração de gravar esse clipe em 2023 veio justamente daí, dessa inspiração que ela teve justamente quando criou a dupla. Oi, eu sou a Nana, do Jamie Lord. Eu queria saber, no começo elas usavam as máscaras, né, para se apresentar, e aí depois elas tiraram essas máscaras. Eu queria saber qual era o conceito inicial dessas máscaras e por que elas resolveram tirar e começar a mostrar o rosto dela. 2人はデビューされた時にはマスクをつけて素顔を隠して、活動されていたと思うんですけど、初めにそのマスクをつけるというのはどういった意図でつけていたのか、そしてどうしてマスクを外して素顔で活動することになったのか教えてください。はい、当初は最初イラストで活動していたっていうのもあって、皆さんのイメージですとか、私たちも学生だったということもあって、プライベートをちゃんと守って学生生活を過ごせるようにっていうこともあって顔を隠して、でも皆さんにパフォーマンスを見ていただきたいっていうのもあって仮面でのパフォーマンスにたどり着きました。外そうと思ったきっかけは公に顔を出したのはデビュー10周年だったんですけど、ファンの皆さんを私たちはファミリーのように思っているので、そんな皆さんに隠し事をなくして全て私たちを受け入れていただきたいという思いで仮面を外すことに決めました。Foi o seguinte, no início, quando elas começaram a estreia delas, primeiramente elas eram estudantes, então tinha essa preocupação de proteger a privacidade delas de uma certa forma, então por conta disso. Mas então por que a máscara? Porque elas falaram que de qualquer maneira elas queriam que os fãs, que elas consideram como uma família, acompanhassem a performance dela. Então elas chegaram nessa resposta de usar a máscara para fazer o performance. E o porquê que elas tiraram então, né? Falou que esse momento decisivo foi no 10º ano de carreira dela, então foi uma maneira delas se interagirem mais com os fãs, chegarem mais perto deles, tirando a máscara. Obrigada. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar, no processo criativo, quando trabalha com anime, as diferenças de trabalhar com compositores e séries de gêneros muito diferentes, como por exemplo, elas são muito famosas por comédias românticas também, mas recentemente fizeram músicas para Shadows House e também pro Nicole Coil. Eu queria saber como é trabalhar nesses gêneros diferentes. お二人が歌手としていろんなジャンルの
り、あとは妖精のフェアリーみたいなイメージを持っていただいていて、その中でいろんなジャンルに挑戦させていただけて、新しいクラリスを毎回お届けできていて、私たちもとても嬉しく感じています。Elas primeiro falaram que o primeiro ideia inicial do grupo, assim como fala o nome da dupla delas, Clarice, então tinha essa imagem de ser algo como fada, algo assim mais encantadora, mas assim com o tempo elas viram assim, mais motivação e elas buscam sempre renovar o gênero delas, não ficar só um tipo de gênero, mas sempre assim, tentar renovar a face delas para trazer assim, uma nova onda no grupo. E como que foi quando elas descobriram que tinha um público no Brasil e depois que convidaram elas para vir aqui no Brasil, e qual foi o impacto de se encontrar com o público brasileiro, que a gente sabe é o melhor do mundo, né? 皆さんがブラジルにもファンがいるっていうのを知った時のリアクションと、それを知って今こうやって来てっていうのはどういった今感想を持っていますか？はい、ずっと私たちは日本で活動していたので、まさか地球の反対側じゃないですか、ブラジルが。そこまで私たちの音楽が届いていたことがすごく嬉しいですし、まさかこうしてね、足を運んで自分たちで会いに来れるとは夢にも思っていなかったので、とても最高の気分ですし、ブラジルの皆さんはすごくフレンドリーで温かいので、私たちもすごく楽しい時間を過ごしています。Primeiro que elas ficaram muito impactadas em saber que existem vários fãs aqui esperando por elas, e que elas falaram que ficaram muito emocionadas em poder vir aqui pessoalmente e ver tudo, e receber todo esse carinho. Elas falaram que ficaram muito impactadas em saber esse calor humano que os brasileiros têm, que o santo dela tem, e de ter recepcionado elas também. Elas estão agradecendo. Então, não só desde Madoka, mas o nome de vocês, o nome de Clarice, está inseparável da cultura otaku, desde ter músicas para nomes como Oreimo, Nisekoi, Monogatari, Licorice Nicoyo e Okami Tokoshinyo. E eu queria saber como é a sensação de vocês de ser um nome tão importante para uma comunidade inteira, a comunidade otaku. クラリスのお二人の名前はいつもアニメ好きな人、オタク文化と一緒に活動してきたわけなんですけれども、2人はそんなクラリスの名前がその人たちにとってすごく大切だということをどういうふうに思っていますか、どういうふうに思っていますかと質問。クラリスとしてはデビューから毎作品アニメのタイアップをさせていただくことが本当に多くて、そうやってアニメとともに私たちの音楽が世界中に届いていることが本当に嬉しく思っていますし、そうですね、私たちにとってアニメがなかったらこうしてここにいることもないし、こうして皆さんにお会いできることもなかったんじゃないかなと思いますので、これからも大切にしていきたいと感じています。Elas falaram que sente uma felicidade muito enorme em saber que o nome delas acompanha o nome do anime junto, e isso é entregue para o mundo inteiro junto com essas obras. E também elas falaram que justamente se não tivesse a presença dos animes, que todas as vezes elas colocam a música delas, uma certa amiga delas, elas nem estariam aqui. Então elas falaram que se sente muito feliz e muito honrada, e por isso que elas pensam que a importância do nome delas caminhando junto com o anime é de uma grande importância. Quando elas começaram lá atrás nos covers, elas imaginaram que elas iam seguir essa carreira. Elas começaram só com um hobby, e aí elas imaginaram que elas iam seguir essa carreira ao ponto de chegar em shows internacionais, né, que elas eram muito novas na época. 2人は昔カバーを始めた時にすごく若かったと思うけど、まだ学生さんで、その時にはお二人はもうこのままこの歌手としての道を歩んでいくのか、それともこれはただの趣味の一環として歩んでいってまた違う道に行くのか、どうだったのか教えてください。はい、歌を始めたきっかけは2人とも純粋に歌が好きっていう気持ちで始めたんですけど、まさかこうしてクラリスというグループになったからこそ好きだった歌が仕事として始まってっていう形だったので、これからも大好きな歌を続けていけたらなと思っていますし、趣
趣味ではなく今はお仕事として大好きな歌と向き合わせていただいているっていう形です。Inicialmente elas falaram que realmente começou essa carreira de música porque elas gostavam muito com a música, mas com o tempo então isso foi tomando forma e hoje em dia elas vê isso realmente como um serviço muito importante na carreira delas, mas inicialmente sim foi assim algo mais assim porque elas queriam estar conectadas com esse ramo da música, mas hoje em dia é diferente. Gostaria de perguntar as impressões novamente sobre o Brasil que elas têm. Perdão. Então gostaria de perguntar mais uma vez sobre a impressão que elas têm sobre o Brasil e algumas mensagens que gostaria de passar para os fãs brasileiros. 皆さんのブラジルについてここについてきてどう思ったか、ブラジルとかブラジルのファンについてどう思ったのか、そしてブラジルのファンに向けて何かメッセージはありますか？こうしてブラジルに私たちは実際に来ることができて、実際にこの土地に来てみてイメージの中でもとっても明るくてとっても情熱的でパワフルなイメージがあったんですけど、会場も昨日少し拝見させていただいて皆さんの顔だったり姿を拝見させていただいた時にとっても皆さん笑顔でアニメが好きなんだなっていうのが伝わってきてすごくブラジルの人ってあったかくてもうイメージ通りで私たちもお会いすることができて嬉しいなっていうふうに感じました。Primeiramente, as impressões que elas tiveram do Brasil, que elas já tinham, aliás, era desse país caloroso, que todo mundo sorri muito e as pessoas te abraçam, aquele calor humano. E elas vieram aqui, ontem também elas deram uma volta em todo o evento e elas falaram que confirmaram que realmente é isso. Os brasileiros são muito calorosos, são realmente toda vez com um sorriso na cara. E é isso, a impressão que elas tiveram. そしてブラジルのファンに向けて何かメッセージをお願いします。こうして遠いところからずっと私たちのことを待っていてくださってとっても嬉しい気持ちでいっぱいですし、だからこそ最高のパフォーマンスを2人でお届けしたいなと思うのでとっても素敵な忘れられないイベントにできたらなと思います。A mensagem delas para os fãs é primeiro agradecendo por ter esperado elas chegarem até aqui todo esse tempo e por isso mesmo elas falaram que de uma forma para responder esses fãs que toda a vida esperaram elas aqui é o performance delas que elas vão arrasar e vão entregar o melhor espetáculo para todos. Ok, o nome Clarice vem da princesa Clarice do filme Lupin Sensei Kanyoso no Shiro. A inspiração para esse nome vem mais do gosto do que? Da série Lupin ou dos filmes do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli? Foi ele que dirigiu. Clarice というとルパン三世のクラリスだったりだとか、あとはジブリのクラリスとかいろいろこうあると思うんですけど、2人のクラリスというユニット名はどういったインスパイア、どういった由来で付けられましたか？はい、先ほども少しお話しさせていただいたんですけど、クラリスというグループ名にはラテン語で明るい輝かしい清潔という意味があって、そんなイメージにぴったりな2人になれるようにという思いを込めてグループ名をつけているのと、先ほど出ていたルパン三世のクラリスっていうのも一応名前の由来の一つとしてあります。Elas falaram que tem dois motivos, né, pelo qual elas colocaram esse nome na dupla. O primeiro etimologicamente no latim, a palavra claris tem esse significado de claro, no sentido de radiante e também algo puro, mas também, como você disse, né, tem a Clarice do Lupin Sensei também. Esses dois motivos que inspiraram elas a colocarem esse nome na dupla. Eu queria saber um pouquinho sobre o último lançamento delas, que é o Love Mystery, se ela puder falar um pouquinho sobre como foi o tempo. 2人の一番最近リリースしたミステリー、Love Mysteryの楽曲があると思うんですけど、その楽曲のテーマというのを教えてください。はい、私たちは昔コンサートをやっていた時にストーリー性のあるライブを
お届けしていたんですけど、そのようなちょっとミュージカルっぽい遊び心のある、でもちょっとキュンキュンとときめいちゃうような楽曲が欲しくって、ライブでやったらきっと皆さんに盛り上がっていただけるかなということで「ラブ・イズ・ミステリー」という楽曲を選ばせていただきました。Elas falaram que, então, desde antigamente, sempre os shows delas foram acompanhados com histórias, então sempre teve uma temática que elas seguiam, né? Como se fosse um musical, é um show, mas lembra um musical, por sempre ter história. Então, dessa vez também, elas escolheram essa música com esse intuito de trazer uma música, mas ao mesmo tempo ter uma história. Então, ser algo assim que elas conseguem brincar um pouco para a plateia se divertir também, mas sempre trazer aquele encanto, a emoção de quando você está apaixonado, quando você está gostando de alguém também. Falar de Madoka Mágica também é falar de pais, né? Então, eu gostaria de saber o que elas acharam dessa dicotomia da série, que é uma série de garota mágica, só que tem um roteiro um pouco mais sério. Eu queria saber como a música alegre contrastou com a série e as mensagens dela. クラリスといえばもうマドカマギカとつながっていると思うんですけど、お二人はそのアニメについて魔法少女だけどちょっとこう暗い部分もあるようなこんなコントラストがあると思うんですけど、お二人が提供された楽曲は明るい楽曲だったと思うんですけど、そのコントラストについて脚本はすごくこう暗い感じなのに楽曲は明るい、そういったことについてどう思いますか？はい、いただいた時は本当に見進めていくうちに本当にアニメにマッチする歌なのかなっていう部分が私たちの中でもあったんですけど、秘密というか物語が進んだ時にこう楽曲とぴったり重なっていくストーリーがあって、そこですごくこの楽曲はちゃんとこのアニメにぴったり合っていたんだなっていうふうに感じましたし、そのコントラストがあるからこそ、その陰の部分も陽の部分もすごく印象的に描かれている作品だなと思っているので、そこに私たちの歌がマッチしてすごく嬉しく思っています。Primeiramente, quando elas ganharam o roteiro, elas ficaram em dúvida se realmente aquela música combinava, porque realmente, como você disse, é uma música muito alegre, mas elas falaram que quando foi prosseguindo a história e elas viram a qual rumo aquela história tomava, elas realmente viram que aquilo, de certa forma, combinava com uma parte da música que elas deram para o anime. E ali elas se confirmaram que realmente esse contraste que é importante dentro desse anime. Por conta do yin que tem, o yang fica também ressaltado, e esse contraste que faz esse anime ressaltar toda a sua característica. Então elas acham que no final realmente elas se confirmaram que a música delas combinaram muito. Vocês explicaram, né, muito bem por que vocês usavam máscaras, vocês eram muito novos e tal, mas o que eu queria saber é como vocês amadureceram a ideia de vir ao público ao longo dos anos até chegar e falar, não, agora é a hora, agora eu posso me mostrar para o público. Como é que vocês amadureceram essa ideia? 先ほどマスクを取った瞬間っていう質問をされたと思うんですけど、そこにたどり着くまでお二人はどうやってそのマスクを取ろうっていう決心にたどり着いたのか、そこを知りたいです。はい、最初は仮面をつけることでミステリアスさを守っていこうという気持ちもあったんですけど、どこかファンの皆さんに隠し事をしているじゃないですけど、そういった気持ちに2人ともなってしまって、もっともっと皆さんを近くに感じたい、そして皆さんにも私たちのことを近くに感じてほしいという思いがすごく強くなったのをきっかけに仮面を外そうって2人で決めました。Então, inicialmente, elas tiveram uma certa pensamento de querer manter aquela imagem misteriosa com a máscara, mas conforme elas foram amadurecendo, elas tiveram a ideia de que se elas continuassem com a máscara, parecia que elas estavam escondendo algo do fã. E com isso, elas cada vez mais foram sentindo a necessidade de estar próximo do fã. Isso daí foi tomando uma proporção maior,
até o dia que elas chegaram e falaram, não, a gente vai tirar para realmente aproximar mais do fã. A gente tem visto um movimento muito grande de artistas que começaram com cover e fazendo bastante sucesso, como elas, a Nana que esteve aqui no ano passado. Então, o que elas falariam para um artista que gostaria de começar nisso e pretende, quem sabe, também começar a fazer sucesso com o anime, né? O que elas falariam para um artista desse? Pessoal, vamos dar uma baixada aí na conversa paralela enquanto rola a entrevista, por favor? Pode continuar, desculpa. お二人のようにカバーから始めて人気アーティストになる方がたくさんおりまして、例えば、去年来てくださったナノさんとかもそうなんですけど、今からカバーを始めて、音楽が好きだからカバーを始めて、そうやってアーティストを目指す方に何かメッセージはありますか？はい、私たちもカバーを始めた時はこうしてここまで皆さんに知っていただけるアーティストになれるとは思っていなかったので、本当に皆さんに歌を聴いてほしいという気持ちだけで始めたんですけど、その気持ちがあれば絶対に皆さんに聴いてくださる皆さんに思いは届くと思いますし、その先の夢につながっていくんじゃないかなと思いますので、私たちも心から応援したいと思います。 Elas também, quando iniciaram a carreira, não achavam que isso ia tomar toda essa proporção, que ia chegar onde elas estão hoje, mas elas falam que esse sentimento de gostar muito da música, puramente gostar mesmo, e querer sempre estar ali conectada, é o mais importante para essas pessoas que estão começando hoje. E se todas essas pessoas continuarem acreditando e gostando da música, isso vai levar a algum lugar. Então elas estão também torcendo para toda essa pessoa. Uma entrevista anterior sobre a música que vocês fizeram agora para o Okami to Koshinryo, a Andante, se eu não me engano foi a Karen que comentou que achou muito surpreendente ter um anime que fala sobre um comerciante, como ele faz negócios, para quem vende, onde, o que ele vende, e realmente esse é um dos maiores atrativos da obra. Eu queria saber se vocês já encontraram alguma obra, anime, filme, que falasse algo um pouco parecido sobre isso que Spice Wolf também fala. のストーリーは今までとちょっと違って、もう少し日常にインスピレーションを受けているような作品だと思うんですけど、それに似たような作品というのをお二人はご存知ですか？ちょっとファンタジー要素もあるっていうこともあって、ちょっとそういった日常とは違うと思うんですけど、私たちがタイアップさせていただいた作品の中には「彼女も彼女」っていう作品だったりとか、あとはそれタイアップ以外ですと「軽音」っていうアニメとかも学生の日常に寄り添った作品かなと思っていて、ちょっと狼と香辛料とは違うと思うんですけど、それしか浮かばなかったです。Então, esse Okami to elas também falaram que tem essa parte um pouco mais de fantasia, né, vamos dizer, mas pegando essa questão de mostrar um pouco mais, assim, talvez do dia a dia, elas falaram que Kanojo to Kanojo também elas lembram, e também não é uma obra que elas têm alguma relação direta, mas o Keion também para elas trazem muito essa questão do dia a dia também, então elas falaram que lembraram desses dois e os outros elas não conseguiram lembrar. Gente, essa foi a entrevista, uma salva de palmas para as meninas.